Amém. A paz do Senhor para meus irmãos aqui da casa. Amém. A paz do Senhor para vocês que vão nos acompanhar aí na live. Hoje Deus colocou no coração do nosso pastor uma palavra que se encontra no livro de Romanos, capítulo 6, no versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, paz. Amém. Nosso Deus seja louvado na nossa vida, nessa manhã, neste dia. Quero compartilhar com vocês essa passagem que o Leonardo leu, de Romanos capítulo 6, versículo 23, que tem por tema qual o significado do dom gratuito de Deus. Como aí na tela não deu para colocar o tema completo, eu coloquei só o dom gratuito de Deus, mas o tema realmente é qual o significado do dom gratuito de Deus, né? Veja bem, irmão, vivemos em um mundo onde tudo parece ter um preço. Nada é realmente gratuito. Tudo exige pagamento, esforço ou merecimento. Mas a Bíblia apresenta algo extraordinário, um dom gratuito. É o presente de Deus, oferecido a todo aquele que crê. Você imagina aí, irmão, Jesus conversando com Nicodemos. Aí Jesus vai dizer algo para Nicodemos, lá em João capítulo 3, versículo 16. Olha o que ele vai dizer aqui para Nicodemos aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Agora você imagina aí, ele vai dizer no versículo 14, assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Olha o que Jesus estava falando para um mestre de Israel. Jesus ele estava dizendo que Deus não deixou de amar a humanidade, não deixou de amar as pessoas. Amou tanto que deu uma oportunidade para o pecador se arrepender. Daqueles que são picados pela cobra, pela serpente, pelo inimigo, posso olhar para Jesus e ter uma esperança. Assim como essa cobra, assim como essa haste, né? Uma imagem de uma cobra foi levantada no deserto. Por quê? Porque o povo estava rebelde. E Deus permitiu no deserto as serpentes picar o povo. E o povo estava morrendo. Aí o povo agora se volta para Moisés e diz: Moisés, ora aí a Deus para nos perdoar. Moisés foi orar a Deus, Deus disse assim: Moisés, você vai fazer uma haste aí de bronze, na imagem aí dessa serpente, e você vai levantar na estaca. Aquele que for picado pela cobra e olhar para a serpente de bronze vai ser curado. Vai ser curado. Agora, interessante, irmão, as coisas de Deus, o agir de Deus, irmão. Irmão, se nós não tiver cuidado, uns ficam loucos, outros vira incrédulo. Porque a gente começa a ler a Bíblia, a gente vai ver coisas, irmãos, que diz assim: poxa, o que tem a ver a cobra, a serpente, numa haste, e que olhar para ela é curado? Aí aqui no capítulo 3, Jesus vai
falar para Moisés que assim como foi feita aquela serpente de bronze, colocado numa estaca, e aquele que fosse picado pela cobolhaça era curado, assim ia ser com ele. Ia ser colocado numa estaca, pendurado, e aqueles que olhar para ele e crer, terá vida eterna. Por que ele faz essa comparação da cobra para com ele, irmão? Se a serpente, a gente sabe que simboliza o quê? O inimigo. Sim. O mal, a maldade. O que tem a ver? Não é verdade? Deus é mistério. Mas olha só, irmão, o que eu entendo é que não é a cobra em si, é o significado da figura, da interpretação. Ou seja, será se eu obedeço a Deus, ele fazendo isso e mandando eu fazer? Eis a questão. Agora vamos lá, eu estou passando luta, perigo, fui picado pela serpente, o pecado, e está aqui uma oportunidade para que, se eu olhar para Jesus, crer nele, me arrepender, vou ser curado. Então é um ato de fé. É um ato de fé. Só que aí o apóstolo Paulo aqui, irmão, ele vai falar para a igreja do Senhor que está em Roma, os cristãos, ele vai dizer, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora veja bem, irmão, nós vivemos aqui em um mundo onde tudo parece ter um preço. Tem um preço. Pastor, então por que eu sou obrigado a dar o dízimo? Por que eu sou obrigado a ofertar? Por que eu sou obrigado a pagar por uma oração? Pagar por isso e isso? Não, você não é obrigado. Você não é obrigado. Você não é obrigado. Quem foi que disse é obrigado? Não, pastor, é porque disse, se eu não der, minha família vai ficar doente, se eu não der, eu vou morrer, se eu não der, eu não vou para o céu, se não der, eu não vou isso. Sabe qual é o grande problema, queridos? Vou dizer para nós aqui, dizer para você na live. É que você não lê a Bíblia. É que você não lê a Bíblia. E se lê a Bíblia, você não está entendendo. Porque veja bem, irmão, quando Jesus chega em Israel, quando Jesus nasce, quando Jesus começa o seu ministério, como é que o povo estava vivendo em Israel? Estava vivendo Deus ou vivendo uma religião? Pronto. A religião nos leva a tudo isso. Eu vou apresentar algumas coisas para você aqui, irmão, que você vai entender. O primeiro ponto, eu aconselho você, lê a Bíblia, irmão. Nem lê a Bíblia e critica. Você não sabe nem se aquilo que está falando é verdade. Tem abusos. Tem aproveitadores. Tem pessoas que não estão preocupadas com a tua alma, mas estão preocupadas em que você está dando para a igreja e para ela. Isso é verdade. Isso é fato. Tá? Não tem como negar. Você está entendendo? Não tem como negar. Mas veja bem, eu quero te apresentar algo aqui muito interessante. O apóstolo Paulo, nessa leitura, ele está apontando para quem? Para Jesus. Para Jesus. Então Jesus, ele tem que ser o centro da minha vontade. Eu tenho que largar tudo
por Jesus. Pedro falou isso. Pedro falou isso. Olha só, vamos lá. Chega um jovem rico para Jesus e disse assim: bom mestre, o que eu tenho que fazer para dar a vida eterna? Nós estamos falando aqui, ó, de vida eterna, né? Dom gratuito. Aí, olha só, Jesus disse assim: não adulterais, não dizeis falso testemunho, honra pai e mãe, papapá. Jesus falou algumas coisas do mandamento, disse assim: desde a minha mocidade, que eu coloco em prática. O que ele quer dizer com isso? Desde os meus 12 anos, que é da onde a gente que o judeu começa a ter entendimento e se apresenta diante dos autores da lei, então desde daí eu tenho observado. Mas me falta ainda alguma coisa? Aí Jesus disse: pois vai, vem tudo que tu tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Irmão, um religioso, ele se desprende daquilo que ele tem? Não. Não. Mas olha só que depois, Jesus agora eles estão indo para casa, só eles, Jesus e os discípulos, aí Jesus agora vai falar, dizer assim, ó, dificilmente o rico entrará no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Aí Pedro disse assim: Senhor, e nós que largamos tudo, ó, e nós que largamos tudo para te servir. Aí Jesus diz assim, ó: terás 100 vezes mais na terra, a vida eterna, e ainda vocês vão sentar à minha direita no meu trono. Não vai ter aqui na terra. Então, nós temos... Os apóstolos eram abençoados, irmão. Os apóstolos eram abençoados. Olha lá em Atos capítulo 2, vai ver Atos capítulo 4, lá no finalzinho, começando depois, no versículo 5, os pessoal vendiam suas propriedades e levavam aos pés dos apóstolos. Era abençoado. Irmão, quem é religioso não se desprende para seguir e andar com Cristo. Agora eu pergunto, o que é que nos prende? Que a gente não consegue largar para viver o cristianismo, para viver Cristo. Porque, na verdade, nós estamos vivendo uma época de religiosidade, irmão. Vamos ser sinceros, não vamos ser hipócritas, não. Religião. Nós estamos mais preocupados em ir para a igreja, bater ponto, mostrar para o pastor que nós estamos lá, que nós fomos. Se não for, a gente é disciplinado, a gente é isso, aquilo outro. Tem as doutrinas internas. Mas muitas das vezes a gente deixamos de viver Cristo para viver uma religião. Está mais preocupado com a religião do que com viver Cristo. É tanto que o religioso, na casa de Deus, ele é uma coisa, no trabalho ele é outra. Na casa de Deus ele é uma coisa, na casa dele ele é outra. E Jesus combateu muito contra essa religiosidade dentro de Israel. Deus estava distante deles. Porque eles estavam mais preocupados em viver o quê? Usos e costumes. Você quer que eu lhe dê um exemplo, Rodrigo, para você? O que é um religioso? Pronto. O pastor Juscelino sai aqui para deixar os meninos. Pronto, eu fico de boa. Tá entendendo? Mas o carro do pastor Juscelino apareceu ali, eu já pego uma vassoura, pego um pano, pego uma coisa para mostrar para ele que eu estou fazendo. Isso é um religioso. O religioso, ele só faz para aparecer, para mostrar. Na ausência, não tem nada de Cristo. Esse é um religioso. Eu não sei se tem esses religiosos aqui, né? Acho que não, só lá no Ceará. Você entendeu agora o que é um religioso? Pronto. Te dei um exemplo que acontece todo dia aqui. Mas a frente do Senhor, nas costas. Se é assim, eu imagino para Deus. Pronto, com Jesus. Na casa de Deus, está lá, glória a Deus, aleluia, Jesus é bom. Tá entendendo? No trabalho, em casa, seja onde for, tá entendendo?
cada palavrão, cada nome, vai tomar naquilo. Tá, ó, o meu corpo está convertido, mas meu braço não, viu? Pode, se vir aqui, eu meto o facão. Religioso, irmão. O pastor falou uma coisa aí que é verdade, né? Às vezes o religioso ele vai na igreja às vezes só para mostrar a camisa nova, o sapato novo. Agora, quer que eu vá mais além? Esse religioso é nós, eu e você. Não é eles, não, é nós. Nós somos um religioso. Eu não estou aqui apontando para ninguém, não, irmão. Eu estou falando, nós somos um religioso. Nós precisamos viver centralizado em Cristo. Pastor, então eu não vou mais para a igreja, não. Então você vai ser como é que eu posso dizer, como é a palavra certa? Desagrejado. E lá em Hebreus tem um ensinamento. Não faça igual a alguns que deixam de se congregar. Quando você vai para uma igreja e você se apresenta como membro, você está compromissado com aquela igreja. Então, aquela igreja tem doutrina, aquela igreja tem regras. Então, você vai se vir, você vai ver diante da regra daquela igreja. É diferente. Não vamos confundir as coisas, não. Não estou indo contra a regra de igreja, não, tá? Contra a doutrina de igreja, não. Pelo amor de Deus. Quando você decide trabalhar, arruma um emprego, quando você chega lá, você vai ficar sobre a regra daquela empresa. Quando você vai para o colégio, você tem que ficar sobre a regra daquele colégio. É assim que funciona. Então, quando eu procuro uma igreja para me congregar, tem a doutrina interna, tem as regras. E eu não sou obrigado a estar. Mas se eu me coloquei, me disponibilizei a ser membro, então é como se eu tivesse dizendo assim, eu vou ter um compromisso com essa igreja. Aí vamos mais além. Agora eu decidi ser obreiro. Pastor, eu quero ser obreiro. Vamos sentar aqui. Ó, irmão, aqui, ó, as regras para ser um obreiro. Você aceita? Aceito. Então você não tem o que reclamar da igreja. São regras internas. Então há uma diferença. Irmão, viver Cristo é viver Cristo na igreja, é viver Cristo no trabalho, é viver Cristo dentro do ônibus, dentro do carro, aonde nós estiver, é Cristo. Servir é Cristo. Centralizar em Cristo. Mas muitas das vezes nós temos compromisso com a igreja e não temos compromisso com a palavra de Deus. Esse é o problema. É isso que quando Jesus, irmão, veio a Israel, estava acontecendo. Se Jesus, irmão, fosse de vir hoje, como ele veio há 2000 anos atrás, irmão, o negócio está sério. Agora você imagine, lá em João capítulo 4, ele está conversando com a samaritana. Olha só, judeu nenhum, irmão, tem comunhão com o samaritano, nem samaritano com o judeu. Aí Jesus, um judeu, está lá no Poço de Jacó. Lá no Ceará a gente chamava cacimba. Cacimba. Né? Cacimba, né? Muito na televisão, os caras colocavam as cacimba quadradas lá. Era legal. Aí, olha só. Jesus está lá, os discípulos vão comprar comida, aí vem uma mulher meio-dia pegar água. Meu irmão, eu sou do interior. Ninguém pega água meio-dia, não, irmão. Meio-dia é quente. Ou de manhã ou à tardezinha. A gente ia pegar água no lago. Aí tá lá meio-dia. Por que aquela mulher ia pegar água meio-dia? Porque ela era uma pecadora. E o povo rejeitava ela. Sabia que meio-dia não ia ter ninguém, não. Meio-dia não ia ter ninguém, não. Só que Jesus está lá, um judeu. E Jesus diz assim, me dá um pouco d'água. A mulher olha para ele e diz assim, não sabe que eu sou, não? Você sabe que judeu não gosta de samaritano?
Aí Jesus disse, mulher, se tu soubesse que eu sou e quem está te pedindo água, se isso é para você que eu tenho água para te dar, que tu nunca mais vai ter sede. Aí Jesus disse assim, vai lá e chama teu marido. Ela disse assim, não, teu marido. Aí Jesus disse assim, tem razão. Que é o que tu tem ainda não é teu marido. Ela disse assim, tu és profeta. Olha aí a mulher já, ó. Tu és profeta, revelando a minha vida. Eita, aleluia, Deus. Sou glória. Aí Jesus evangeliza, cara, a mulher. Só que aí a mulher diz algo para Jesus. Vocês, judeus, dizem que a verdadeira adoração é em Jerusalém. Nós, os samaritanos, dizem que é em cima do monte. Agora, olha só o religioso, Leonardo. Olha só o religioso, seu Adilson. Olha só o religioso, gente aí da live. Povo lindo, maravilhoso aí da live. Olha só. A mulher era o quinto homem que ela estava, ainda não era o marido dela, era dos outros. E ela dizia assim, nós, os samaritanos, dizem que a verdadeira adoração é no monte. A mulher era do monte, irmão. Ela mesmo que está dizendo, nós. Quantas pessoas, irmãos, religiosos, vivem desde de cima do monte, fazendo jejum, orando, mas não abandonam o pecado. É o religioso, irmão. O religioso vai para a igreja, ele fuma, ele bebe, ele usa droga. Religioso. Aí Jesus disse, não, pera ainda, mulher, pera aí. Vou te dizer algo aqui, vou te esclarecer algo. O meu pai está à procura de verdadeiros adoradores, que lhe adorem em espírito e em verdade. Aí eu fui fazer um estudo daquela época, irmão. Eu fui estudar como era a conduta daquele povo de Deus naquela época. Eles oravam 3 vezes ao dia. Eles jejuavam de 6 da manhã a 6 da tarde. E estavam todos sábados na sinagoga. E Jesus disse, o meu pai está à procura de verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Aí eu fui para a interpretação. Então quer dizer que aqueles que estavam em Israel, nem todos eram verdadeiros adoradores. Eram religiosos. Aí agora a palavra agora tem que vir para mim. Senhor, será que eu estou vivendo isso? Será que eu estou vivendo isso, pai? Será que eu estou esse religioso aqui? Aí agora eu comecei a fazer aplicação para mim. Eu comecei agora, irmão, me examinar. Porque aí eu estou na igreja, mas eu posso estar na igreja, mas não como um verdadeiro adorador. Eu posso estar subindo um monte, mas não como um verdadeiro adorador. Eu posso estar como um religioso. Jesus. Né? A gente precisa se examinar toda hora. Porque veja bem, irmão, olha só, há uma diferença do religioso para aquele que vive Cristo. O religioso, ele peca, em seguida ele vai orar. Depois ele peca de novo. O religioso, ele vive isso. Agora, quem vive Cristo, se arrepende. Se arrepende, ele não só ora, ele se arrepende. Ele se conta. É uma palavra que eu ia dizer, eu não consegui falar. Mas assim, ele se revolta com ele mesmo. Igual Pedro quando negou Jesus. Pedro se nojou dele mesmo. Poxa, como é que eu fui ingrato com essa pessoa? Como é que eu pude fazer isso, meu? Com a pessoa que estendeu a mão, me ajudou, me ensinou, me educou,
me abraçou, me amou. E eu disse que amava ele, disse que eu era fiel a ele, eu disse que até morria por ele. Olha só o que eu fiz, eu neguei ele. Isso é o verdadeiro arrependimento. Porque você vai ver depois que Pedro não comete mais isso. Pronto, pastor, como é que eu posso ver em mim que eu sou um religioso? É quando você peca, vai para a oração e depois você vai e peca o mesmo pecado. E se tornou uma iniquidade. Se acostumou, já virou um mau hábito na minha vida. Na minha vida. Quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a me examinar e me avaliar. Senhor, eu me acomodei. Aviva-me. Desperta. O apóstolo Paulo diz assim, ó, Cristo em nós, a esperança da glória. Não é só eu estar dentro da igreja. Ó, uma vez, irmão, o meu primeiro pastor, onde eu aceitei Jesus como único salvador na minha vida, aceitei o convite dele, o pastor, uma certa vez, ele foi na empresa de um presbítero da igreja onde nós se congregávamos, e ele tinha que resolver uma coisa com ele. E tinha que ser pessoalmente. Aí o pastor chegou lá, na portaria, aí disse assim, eu gostaria de falar com o presbítero fulano de tal. Aí o porteiro disse assim, presbítero fulano de tal? Sim, o presbítero fulano de tal. Aí o porteiro disse assim, não acredito. Quem é presbítero é crente, né? O pastor disse, sim, eu sou pastor dele. Ele disse assim, não acredito. Não acredito que o fulano de tal é crente. Aí o porteiro detonou ele pro pastor. Aqui, meu, que conta as piadas mais imoral que é ele. O mais moleque aqui é ele. Aqui ele não tem nada de crente não, pastor. O pastor ficou com a cara no chão. Mas lá na igreja, o presbítero, quero que você veja, cara fechado, gravata, tudo certinho. Número 1, né? O pastor contou esse testemunho. Você imagina aí, um religioso. Irmão, quantos de nós, irmão, talvez faz isso? Nós queremos manter uma boa reputação diante dos homens, diante da esposa, diante dos filhos, diante da família, mas que na verdade não somos nada disso. Quando a gente chega na casa de recuperação, é religioso, a gente sabe de tudo e a gente está perdido. Sabe de tudo e está perdido. Porque quem vive assim é religioso. Mas, irmão, olha, dentro da Bíblia, quem tem encontro com Jesus, a vida não é mais a mesma quando quer mudar. Apesar que o jovem rico teve um encontro com Jesus, mas não quis mudar. Mas a maioria que tiveram encontro com Jesus teve mudança. Talvez nós precisamos ter um encontro com Jesus, seja dentro da igreja, seja no trabalho, seja em casa, um encontro com Jesus. Amém? Mas eu quero aqui trazer algo para você aqui. Eu coloquei só um tópico, e desse tópico eu coloquei alguns pontos. Jesus é o canal pelo qual recebemos a vida eterna. Se você quiser colocar, você pode colocar aí, ó, que nós vamos trabalhar em cima disso. Jesus é o canal pelo qual recebemos a vida eterna. A vida eterna. Aí, em cima disso, eu quero trazer um ponto para nós meditar. A vida eterna não está em uma religião, mas em uma pessoa. Irmão, quem é que Deus apresenta? Jesus.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a vida eterna não está em uma religião, mas em uma pessoa. Jesus diz, vinde a mim, Mateus 11, 28, vinde a mim. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, irmão. Será que Jesus está em todas as igrejas? Será que Jesus está em todas as reuniões? Porque em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, vê aí, Leonardo, para mim, qual é essa igreja aí, Apocalipse 3, 20. Jesus está numa igreja, que ele diz que ele está batendo, está rolando culto lá dentro. Está lá os glória a Deus, aleluia. E ele está lá de fora. Qual é essa igreja aí? Olha o tema aí. Eis que estou à porta. Não, em cima, qual é a igreja? Laodiceia. Hã? Igreja de Laodiceia. Pronto, igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se tu abrir a porta, olha aí. Na igreja de Laodiceia, Jesus não estava lá. Deixaram ele do lado de fora. Sabe quando nós deixamos Jesus de fora de nós? É quando é eu que faço, é eu que sei, é eu que sou bom. Entrou orgulho, a soberba, a vaidade. Tudo é eu. Ah, se fosse eu que fosse fazer, eu fazia melhor. Se fosse eu que fosse cantar, eu cantava melhor. Se fosse eu que fosse pregar, eu pregava melhor. Eu já tive pessoas aqui que foram embora. Eu queria falar contigo depois. Tá, chama ela aí, pode estar aí, toma um café aí. Olha só, irmão. Eu já tive pessoas aqui que foram embora porque achavam que dava ensino melhor do que eu. Você acredita? Eu já tive pessoas aqui, quando terminava o ensino no dormitório, eles faziam tudo. Aquilo que eu ensinei aqui. O cara acha que ensina melhor, o cara acha que interpreta melhor, mas não consegue se libertar do pecado. Não entendo isso. O salmista Davi diz assim, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu dou ensinamento aqui, irmão, não é só porque eu quero, não. Eu dou ensinamento aqui também porque é necessário dar ensinamento. Mas cada dia Deus me prepara. Só que eu também não quero pregar uma coisa e não viver, Marcelo. Também eu não quero aqui ensinar aqui, irmão, e essa palavra eu não recebi, não guardar, também não quero isso para mim, não. Sabe por quê? Porque aí eu vou ser uma pedra de tropeço na obra de Deus. Vou ser um escândalo. E Jesus diz que é inevitável que entre os escândalos. Mas ai daquele por onde o escândalo entra. As coisas de Deus é certo. É. O melhor é que conhecer a palavra do Senhor e fazer as coisas que me prestam. Exatamente. Só que veja bem, irmão. Tornando a passagem que eu li de Mateus 11, 28, Jesus diz, vinde a mim. Aí, lá em João capítulo 10, versículo 10, na parte B, ele vai dizer assim, eu vim para que tenham vida. Ó, eu vim para que tenham vida. Tem gente que está dentro da igreja e está morto. É? Tem gente que está dentro da igreja e está de mal a pior. Mas não está dentro da igreja, mas está dentro da igreja como religioso. Só que Jesus está dizendo assim, é eu que te dou vida, não é as paredes. Você se emociona com o louvor. Ah, essa palavra foi tão maravilhosa e não coloca em prática. Eu vim para que você tenha vida. E eu tenho espaço na sua vida. Você me tem como seu Senhor? Aí ele vai dizer lá em João capítulo 10, versículo 9, ele vai dizer, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e encontrará alimento.
Irmão, tudo aponta para Cristo. E nós esquecemos que nós que somos a igreja, hoje nós somos o templo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Só que nós olhamos para as paredes. Não, Cristo é o cabeça da igreja. Olhe para você, olhe para você, olhe para você. Você é a igreja. Cristo não é o cabeça das paredes. Nós se preocupamos tanto, irmão. Uma certa vez, os discípulos com Jesus, eles olham para o templo e dizem assim, aí, mestre, que templo maravilhoso. Aí Jesus diz assim, ó, não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus também disse assim, ó, derriba o templo, em 3 dias eu construirei. Derruba o templo, em 3 dias eu construirei. Só que Jesus está falando que, ó, nós somos o templo. Aí nós estamos preocupados em reverenciar muitas das vezes as paredes, mas não estamos se preocupados em nos colocar como aquilo que é para ser a igreja de Cristo. Só que nós temos que entender que Cristo não é uma religião. Cristo, ele é uma pessoa. Ou a vida está em Cristo. Põe ela para lá, mano. Que nós devemos entender, irmão, nesse primeiro ponto, para nós passar para o segundo, para fazer uma autoanálise. Como está a minha vida com Cristo hoje? Um religioso, ele diz assim, ó, é doido, é pastor, não manda em mim, não. Que? Vou nada. Não tem só eu aqui. Mas, rapaz, de noite eu vou lá para a escola dominical, me passa a semana trabalhando, ainda o pastor quer que eu vá para a escola dominical. Ah, vou nada, irmão. Por que o filho dele também não vai? Ele fica cobrando a gente e o filho dele não vai. O religioso, irmão, ele olha para os outros. O religioso, ele não vê a sua necessidade. Não, eu vou porque eu preciso. Não, eu vou porque eu quero aprender mais de Cristo. Eu vou porque quem está precisando é eu. Se fulano não foi, ciclano, beltrano, quem está precisando é eu. Não vou olhar para ninguém. Tem um ditado cearense assim, quem precisa é que se chica. A salvação é individual, né, pastor? É viver Cristo, eu preciso. E Jesus é um exemplo para nós. Por que Jesus ia para a sinagoga? Por que Jesus ia para a sinagoga? Por que depois que Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o Pai, o povo continuaram indo para a sinagoga? Por que os apóstolos abriram igreja? Então era para ter parado em Cristo, não era ali? Não existia igreja. Apocalipse fala em 7 igrejas. O apóstolo Paulo vai falar sobre o trabalho doutrinário. Só que nós não podemos perder, irmão, o foco e a essência, que é Cristo. Porque, veja bem, nós não queremos viver uma regra dentro de uma igreja, né? Mas nós somos obrigados a viver uma regra no trabalho. Nós não queremos viver uma regra, irmão, na igreja. Nós temos que viver uma regra no casamento. Em todos os lugares que nós for, irmão, tem regra. Só que a gente não quer seguir regra na igreja. Ai, que isso não é de Deus, que não sei o quê, o povo tá vendo isso. É, irmão, tem muita religiosidade.
Mas se você for dentro da Bíblia, muitas das vezes, irmão, nos leva a educar. Muitas das vezes as regras nos levam a uma educação, nos leva a um processo de submissão e obediência. Ele pagou o preço da nossa condenação na cruz e abriu o caminho para a vida. Jesus diz em João 3,16, eu sou o caminho. Não, João 14,6, perdão. João 3,16 Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. João 14,6 é que diz assim, ó, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Irmão, você sabia que tem lugares que, em vez de ensinar o caminho, eles estão ensinando atalhos? Em vez de apontar Cristo como centro, eles estão apontando eles mesmos. E eles dizem assim, aqueles que não obedecer é maldito, vai para o inferno. Aí tem uma vida desgraçada. Ou seja, aí entra lá para aquela passagem de Apocalipse, que esses tipos de líderes, esses tipos de pessoas, não passa de feiticeiro. A Bíblia diz, não, o feiticeiro entrará no reino de Deus, está lá em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 22. O feiticeiro é aquele que amaldiçoa, é aquele que joga praga. E nós temos que ter cuidado com isso, irmão. Para nós não buscarmos atalho. Jesus não é atalho, Jesus é o caminho. A salvação é um presente de Deus, mas entregue nas mãos de Cristo. Deus aponta para quem? Para Cristo. Hoje a nossa vitória está em Cristo. A nossa bênção está em Cristo. Quem quiser ter a vida eterna é com Cristo. Cristo é o passaporte, Cristo é o caminho. Jesus, ele vai dizer em João 14:1, não se turbe o vosso coração. Creis em Deus, creis também em mim. Na casa do meu pai há muita morada, se não fosse assim, não tinha dito. Eu vou para preparar lugar e vou voltar para buscar vocês. Nós temos, irmão, Jesus deixou uma direção, Jesus deixou um caminho. Jesus deixou uma promessa. Quem morreu na cruz do Calvário por mim, por você, por nós foi Jesus. Quem cura nossas feridas, nossas dores é Jesus. Quem nos liberta é Jesus. Quem nos salva é Jesus, irmão. Não tira Jesus da tua vida, não tira Jesus do teu coração, não tira Jesus, irmão, do teu foco. Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Nós temos regra que temos, irmãos, mas Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Você está no trabalho, você precisa trabalhar, tem regra? Tem, irmão, mas Jesus Cristo é o centro da sua vida. Na igreja, irmão, tem regra? Tem, irmão. Se não tiver regra, vira bagunça. Onde não tem regra, tem bagunça. A regra, irmão, é justamente para conduzir todo mundo. Ah, irmão, então vamos lá, peraí. Se não estou entendendo é nada. Deus tira o povo do Egito. O povo está lá escravo. Tem regra, não tem? Não tem regra lá para os escravos? Pronto. Aí Deus tira o povo do Egito. Aí coloca o povo agora para ir para a Terra Prometida, passando pelo deserto. Só que no deserto o povo começa a bagunçar. Quando Deus tira o povo do Egito, não tem nenhuma regra, irmão. É só para seguir Moisés. E Moisés seguia a ordem de Deus, só. Só que começa a bagunça agora. Aí Deus disse assim, então tá bom, vou começar a estabelecer regra. Porque a regra vai estreitar para você, irmão. A regra não leva a gente a ser submisso, todo mundo está só no só espírito, no só amor, na só concordância, no só caminho. A regra aponta para um só caminho, um só foco.
Aí Deus começou, irmão, a colocar regras. Começou a organizar o povo. O povo agora vivia debaixo de regras. Irmão, aí eu não vou para a igreja porque é cheio de regra. Então por que Deus colocou regra no deserto? Se você for ver o livro de Levítico, o livro de Números, é repetindo. Deuteronômio, Levítico. Porque já é para a nova geração que entra na Terra Prometida. E olha a ruma de regra que tem lá, irmão, que o próprio Deus colocou. Aí vamos lá, os mandamentos, os 10 mandamentos. É uma regra. Aí Jesus pega os 10 mandamentos e transforma em 2. Primeiro, amará a Deus sobre todas as coisas, é uma regra. O teu próximo como a ti mesmo, é uma regra. Aí agora na igreja tem muito pregador, muito pastor dizendo, tá entendendo, que não pode viver regra na igreja. Mas sabe por que ele diz isso? Porque ele não é submisso. Ele nunca foi submisso. Então não era para ele estar pregando. Não era para ele estar liderando. Cuidado, irmão, com o que a gente escuta por internet, rádio. Cuidado com certo tipo de ensinamento, pregação. Tem uma passagem, irmão, que Paulo vai dizer que nos últimos dias, irmão, o espírito enganador enganará muito com falsas doutrinas. Por que um filho se torna rebelde? Porque ele não obedece a doutrina do pai e da mãe. Veja bem, quem recebe como Senhor e Salvador Jesus Cristo, passa da morte para a vida eterna. Ou seja, eu e você, nós, se reconhecemos, recebemos essa palavra. Jesus disse que ainda que esteja morto, eu ressuscitarei. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 2, versículo 1, outrora nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Agora vós tem vida em Cristo Jesus, vós tem vida em mim. Nós já começamos a ter vida aqui. Jesus diz o seguinte, irmão, é chegar até vós o reino de Deus. Salmo 16, versículo 11 vai dizer assim, na presença do Senhor, abundância de alegria. Abundância de alegria na presença do Senhor. Jesus chega depois, irmão, de 4 dias. Lázaro está morto, em decomposição, todo mundo chorando, triste. Mas a presença de Jesus agora está lá. O morto ressuscita. Na presença do Senhor, irmão, há abundância de alegria. Como é que pode nós estarmos mortos dentro de uma igreja? Como é que pode nós estarmos mortos lendo, estudando a Bíblia? Como é que pode nós estarmos mortos tendo uma vida de oração? Como é que pode nós estarmos mortos, irmão, jejuando? Mas aí é fácil de identificar. Eu sou um religioso. Mas quando Cristo entra, as coisas mudam. A vida naquela pessoa. Vira um novo vaso. Então, qual o significado do dom gratuito de Deus? Esse significado desse dom, dessa graça, dessa bondade, dessa vontade de Deus, é que nós venhamos entender que o nosso presente está em Cristo Jesus. Que a nossa felicidade só está em Cristo Jesus.
que tudo que nós precisamos está em Jesus. Jesus, antes de subir, de voltar para o lugar dele, ele disse assim: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, este é o dom gratuito de Deus, é enviar o seu Filho, não precisa pagar nada, é só reconhecer ele como Senhor da sua vida. E ele pagou o preço, né? E ele que pagou o preço por mim e por você. Um preço muito grande, tá? Um preço muito grande. Em Cristo está a vida eterna. Em Cristo está tudo o que eu e você precisamos. Só que ele está à porta agora. Igual na igreja de Laodiceia, Apocalipse 3:20. Deixa eu entrar. Deixa eu mudar o quadro da tua vida. Deixa eu te ajudar no teu casamento. Deixa eu te ajudar na construção da tua família. Deixa eu te ajudar no teu lar. Deixa eu te ajudar a você ser um homem espiritual, mulher espiritual. Ei, você está fazendo tudo, só está faltando eu. Pronto, para nós encerrarmos aqui. Para nós encerrarmos. Você se lembra, alguém já ouviu falar de Cornélio, lá em Atos? Cornélio? Você se lembra que Pedro estava orando, aí Jesus desce um pano sobre a frente de Pedro, abre, está cheio de animais lá. Vou colocar essa expressão imundo. E Jesus assim: Pedro, come. Pedro disse assim: Senhor, tu sabe que eu não como nada imundo. Pedro, come. Senhor, eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca. Aí Jesus disse assim: Pedro, pela oração e pela palavra, tudo é santificado. Vai chegar uns homens aí, vai bater na porta, tua procura. Ouve eles e segue eles. Chega uns homens lá: ei, é aqui que Pedro tá. Pedro desce, o que foi? Não, aí foi contar a história de Cornélio. Aí Pedro se lembrou da visão, porque eles tinham como os romanos como impuro, imundo. Pedro vai lá, aí Cornélio vai dizer para Pedro: olha, eu estava orando a Deus, olha só, o ímpio, eu estava orando, eu dou esmola, e apareceu um anjo para mim, mandou te chamar. Agora nós estamos todos aqui para te ouvir. Ou seja, Cornélio era um religioso. O que faltou para Cornélio? Alguém identifica aí? Só aceitar Jesus. Presença de Deus. Aí Pedro começa a falar de Jesus, a Bíblia diz que eles são batizados com o Espírito Santo. Cornélio fazia tudo, irmão, como religioso, só estava faltando Jesus. Ele entende a palavra, aceita Jesus e ali está completo. Muitas das vezes nós estamos nessa situação de Cornélio, um religioso. Só está faltando nós recebermos Jesus como muito salvador da nossa vida, para colocar agora o nosso foco em Cristo Jesus. Amém? Receba essa palavra no nome de Jesus. Tá? Vou pedir aqui o nosso irmão Francisco para nos levar em oração. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, entrando nessa manhã. Glória a Deus. Debaixo da tua presença, debaixo da sua santidade, debaixo da tua graça. Bendito seja o teu nome. Sim, meu Pai. Ensino maravilhoso. Obrigado, Deus, te damos graça. Agradecer também pelo dia que vai vir, que seja um dia louvado seja o Senhor na nossa vida. Obrigado por essa palavra. Que o Senhor possa proteger. Quero eu poder, Senhor, colocar em prática. Vai para a rua, na tenda dos tapetes. Guarde e livra todos aqui, Pai. Guarde o Senhor. Livra o pessoal da live, Pai. Abençoa, Senhor, meus irmãos. Que o Senhor possa também abençoar nós. Cura, liberta e salva aqueles que precisam, Senhor, do teu socorro, Pai. Nosso tratamento. Que o Senhor possa abençoar todos os nossos familiares que estão lá fora, orando por nós, Senhor. Te damos graça por tudo, Pai. Agradeço em nome de Jesus.
Amém. Amém. Se Deus é por nós, irmão, agindo Deus, está terminado, irmão. Deus abençoe a todos.